Salve da igreja da paz do Senhor, amém? A igreja me perdoa tocar com a voz meia, garganta meia ruim. Tanto minha esposa não veio hoje por esse motivo, ela também ficou meia ruim. Mas nós viemos aqui nesta noite para falar que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus transforma. Amém? Sou grato a Deus por essa oportunidade. Deus abençoe a vida do diácono Thomas. Deus abençoe a vida do corpo de obreiro. Agradeço pelo convite. Deus abençoe o povo, né? E grato a Deus para conhecer mais um rebanho que vai morar no céu. Amém? Sem perca de tempo. Livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 28. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Amém, igreja? Todos acharam? Todos acharam? Amém? O título diz: Paulo em Malta. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe cometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Observamos no livro de Atos dos Apóstolos. Costumamos dizer que Paulo, aleluia, ou a Bíblia relata que Paulo foi um ótimo obreiro, um ótimo missionário. No capítulo anterior, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Veja Paulo dentro de uma navegação. Veja Paulo, aleluia, sendo acompanhado por um centurião por nome de Júlio. No capítulo de número 27, aleluia, Paulo, por causa da palavra de Deus, Paulo, por causa, aleluia, do nome de Jesus, Paulo agora passa por um processo de prisão. Paulo agora passa por um processo, aleluia, de ser apresentado diante do imperador de Roma. Agora Paulo, aleluia, sendo preso, Paulo, aleluia, sendo levado por um centurião. Paulo agora, aleluia, ele anda, aleluia, dentro de uma navegação, sendo acompanhado por um homem, sendo acompanhado como um prisioneiro. Dentro daquela navegação de Atos, aleluia, capítulo de número 27, aleluia, havia 276 tripulantes, ou 276 prisioneiros, aleluia, incluindo Paulo, incluindo o centurião, incluindo os guardas, aleluia, que estavam dentro
do navio ou estavam dentro da navegação, aleluia. Agora antes, aleluia, observa que de Cesareia, aleluia, até Roma, esse era o percurso, aleluia, da viagem de Paulo marítima, aleluia, aleluia, diante do operador, aleluia, por nome de César, aleluia. Paulo foi preso, acusado de redição ou de profanação, aleluia, porque, aleluia, antes de Paulo, aleluia, ir até a navegação, antes lá atrás, aleluia, o Espírito Santo de Deus, ele muda o percurso de Paulo. O Espírito Santo de Deus, ele muda a trajetória de Paulo. Por quê? Aleluia. Porque, aleluia, alguém do outro lado, Thomas, estava precisando da cura. Alguém do outro lado estava precisando da libertação. Porque o Espírito Santo, ao invés, aleluia, aleluia, de ajudar, ao invés de guiar, aleluia, Paulo até o percurso, não, o Espírito Santo falou, não, muda o trajeto de Paulo. Ou seja, às vezes você não entende o porquê o percurso foi mudado. Às vezes você não entende o porquê foi parar naquele lugar, o porquê foi parar, aleluia, em certa situação, porque o Espírito Santo permite o percurso de ser mudado, porque lá na frente porque lá na frente alguém precisa da tua palavra, porque lá na frente alguém precisa do teu abraço, porque lá na frente alguém precisa da tua oração, porque lá na frente alguém precisa de ti. Mas o porém, aleluia, no momento que Paulo, ele entra dentro da navegação, o vento começa a soprar. O vento, aleluia, começa, aleluia, a soprar nos quatro cantos, aleluia. A navegação, ela não saía do lugar, aleluia. Paulo, aleluia, cheio do Espírito Santo, mas estava dentro da navegação, sem entender, mas o propósito de Deus na vida de Paulo, aleluia, era salvar os 276, era libertar os 276, era transformar os 276. Paulo, dentro da navegação, ele estava como um líder, estava em constante oração, estava em constante jejum, estava em constante propósito, porque a Bíblia diz que certas cascas de demônios, ela só sai através da oração, ela só sai através do jejum. Então, aleluia, um naufrágio, o navio prestes a ser desabado, era necessário Paulo estar em constante oração, era necessário Paulo estar em constante jejum, era necessário Paulo estar em propósito. Ei, tem situação na tua vida que é necessário você estar em constante oração, é necessário você estar em constante, aleluia, propósito, ou em constante jejum, aleluia. A Bíblia diz no livro de Tessalonicenses que devemos orar, aleluia, sem cessar, aleluia. Era Paulo orando e o vento piorando, era Paulo orando e o vento piorando, era Paulo jejuando e o vento piorando, era Paulo, aleluia, buscando e o vento piorando, era Paulo sendo guiado e o vento piorando. Ei, talvez você entrou por essas portas dizendo: Senhor, eu estou te buscando, mas a situação está piorando. Senhor, eu estou há tanto tempo na tua casa, mas a situação está piorando. Mas o Senhor está dizendo assim: ei, aguenta firme, porque está havendo mudança de tempo, aleluia. O tempo, não havia sol, não havia estrela, o tempo era o mesmo, 14 dias, aleluia, dentro da navegação, aleluia. Aqueles homens já estavam, aleluia, praticamente, aleluia, dizendo: vamos morrer, aleluia, vamos perecer aqui, aleluia, aleluia.
agora? E aí, o que vamos fazer? Mas Paulo, aleluia, em constante oração, em constante jejum, ele foi consultar Deus, aleluia, ele foi orar a Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ei, aleluia, está piorando, aleluia, está piorando, ajoelha, entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai, fala com teu Deus que oculto, ele vai te responder. Oh glória, oh glória. Paulo segue um percurso. Dentro da navegação, o vento ficou ao contrário. Depois de uma certa distância, eles encontram um navio que estava indo em direção a Roma. Mudaram o percurso, mas o vento não parou. Mudaram a direção, mas o vento não parou. O que estava dentro começaram a jogar para fora, mas o vento não parou. Começram, aleluia, a jogar, ficaram todos apavorados, jogando tudo para fora, mas o vento não parou. Ou seja, o Espírito Santo está dizendo nessa noite aí: não é do teu jeito, é do meu. Segue a direção que eu te dei. Segue o percurso que eu te dei. Ei, André, segue a direção que o Senhor te deu. Quando Paulo, aleluia, ele entra, no versículo antes, vai dizer que antes ele se despede. Paulo se despede dos amigos, dos companheiros. Mas ali não era o fim de Paulo. Mas depois que Paulo ele segue o percurso, depois que Paulo ele continua fazendo com o Espírito Santo de Deus mandou fazer, aí aqueles homens ficaram todos com medo. E Paulo falando: ei, não precisam ficar apavorados, não precisa ter medo, porque todos vão sair daqui com vida. Por causa de Paulo, ninguém morreu. Mas Paulo esperou o momento certo de, aleluia, abandonar a navegação, ou de chegar até a ilha de Malta. O Espírito Santo está dizendo: ei, continua dentro da navegação. Continua dentro da navegação. Por causa de você, por causa da tua oração, o teu filho e tua filha continuam de pé. Por causa de você, o teu esposo continua de pé. Por causa de você, a tua família continua de pé. Por causa de você, a porta continua aberta. Por causa de você, Deus está curando ele lá. Mas o Espírito Santo está dizendo: aí,
continua dentro da navegação. Quando Jonas, repara, Paulo tinha um destino, Paulo tinha um propósito, Deus tinha um propósito divino para ele, porque era necessário ele se apresentar, era necessário ele ir até a Itália. Quando Paulo, aleluia, ele atravessa, ou ele chega até a ilha de Malta, repara, que no momento que ele se encontra com os bárbaros, ou antes de se encontrar, repara que Paulo disse, no 14º dia, coma e beba. Porque era o momento deles, aleluia, abandonar a navegação, porque eles tinham que atravessar nadando, tinham que ir nadando. Não tinha como eles nadar sem comer, não tinha como eles nadar sem beber. 14 dias, Thomas. Ou seja, Deus deu o alimento, Deus deu a água, porque as forças deles de chegar do outro lado ia se acabar. O Senhor está dizendo, ei, eu sou a fonte de água viva, eu sou o alimento, eu sou o teu alicerce. Aleluia. Mas o interessante, quando Paulo estava dentro da navegação, vou correr por causa do horário. Quando Paulo estava dentro da navegação, meu irmão, minha irmã, aleluia, ele começa a liderar, ele começa a orientar, ele começa a acalmar aqueles 276 ou aqueles homens. Quando Paulo ele começa, aleluia, a liderar, quando Paulo ele começa a acalmar aqueles homens, o centurião dizia, ei, não acredita no que esse homem diz. Ninguém acreditava, aleluia, na palavra de Paulo, e sim na palavra do que dizia o piloto, do que dizia o centurião. Ao invés de ir do que o Espírito Santo de Deus estava dizendo, estavam indo do que o homem estava dizendo. E conforme eles ouviram, aleluia, a voz do homem, a navegação não andava. O vento foi piorando, a situação foi ficando pior. E os 4 cantos do navio estavam, aleluia, prestes a ser desabado ou despedaçado. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo aí? Aleluia. Oh, glória a Jesus. Siga a direção. Siga o alvo. Siga a direção. Siga o alvo. Shirabadakaya saia. Shibidakaya chokamandaya saia. Shirabadakaya saia. Desço eu com renovo hoje. Shirabadakaya saia. Shiribidakaya chokamandaya saia. Estou eu tirando. Shiribidakaya saia. Estou eu renovando. Rabadakaya saia. O corpo é caia sé. Vai tu caminhar mais uma milha. Shiribidakaya saia. Shadabadakaya soca pecaia saia. O porquê a tristeza em teu coração, mulher? Shadabadakaya saia.
Porque a preocupação era para caia saia, toca para caia saia. Entreguei nas tuas mãos, choripita caia saia. Rabado com tocou para caia saia. Eu coloquei nas tuas mãos, choripita caia saia. Não se preocupa, diz o Senhor, não tocou a saia, comandar a saia. Choripita caia saia, tocou para caia saia. Coloquei nas tuas mãos a ferramenta, rabada caia saia. Ribida caia, chocou a saia. O porquê que ela agacha? Rabadacaia sai, eu chocou é sério. O porquê que ela agacha? Rabadacaia sai, eu chocou bacaia sai. Estou vendo lágrimas. Ribida coia, choquere becaia sai. Repara que o propósito divino era Paulo chegar e se apresentar até ao imperador de Roma. Repara que a Bíblia diz também no livro de Jonas, quando o Senhor ali chama Jonas para ir ministrar até Nínive, porque o propósito divino era que Jonas fosse para Nínive, mas não, Jonas paga e pega, aleluia, o navio para Tarsis, e aí começou também uma grande tempestade. Por quê? Porque Jonas saiu do propósito divino. Paulo saiu do propósito divino. Aleluia, aleluia. No momento que Jonas ele sai do propósito divino, aleluia, houve a tempestade, houve o vento. Sabe o que o Senhor está dizendo para ti? Volta para o propósito divino. Aleluia, volta para o lugar que eu te ordenei, ou volta para o lugar que eu te coloquei.
Aleluia, aleluia, Jesus. Oh glória, Jesus, oh glória. Oh glória, Jesus, oh glória. Veja no versículo 20. Versículo 20 diz que o tempo era o mesmo. Não havia sol, não havia estrelas. Ou seja, o tempo fechou. Imagina 14 dias com o tempo fechado. 14 dias passando por vento, tempestade, algo terrível dentro da navegação. Talvez você entrou por essas portas e falou: Senhor, está difícil. É a mesma coisa. Não muda. Ele não muda, ela não muda. Senhor, o que eu estou há tanto tempo, nada vai para frente. Tudo está paralisado. Mas o Senhor está dizendo: está havendo mudança de tempo. Está havendo mudança, aleluia, de cativeiro. Está havendo mudança de tempo. Tem mudança dentro da tua casa. Tem mudança no teu trabalho, aleluia. Tem mudança sobre a tua parentela. Vai ter mudança, aleluia, no casamento. Ou seja, o teu esposo vai entrar contigo. A tua esposa vai entrar aqui contigo, aleluia. Vai ter mudança, aleluia. Vai ter exaltação de Deus. Vai ter algo sobrenatural acontecendo na tua vida. Você dizendo: ei, está havendo mudança. Está havendo mudança, aleluia. O Senhor está colocando por terra toda a cilada do adversário, as barreiras, impedimento, porque estavam atrapalhando, estavam no caminho, mas o Senhor está tirando, porque está havendo mudança de tempo, diz o Senhor. Rabadacaia saia, Xiribicacachocomandaia saia. Espírito Santo de Deus. Agora no momento que Paulo, agora eu vou no capítulo 28, eles se apresentam, ele chega, depois que eles comeram, beberam, depois que eles seguem um percurso nadando, 76 tripulantes, chegando em Ilha de Malta, Paulo se depara com os bárbaros. Paulo, ele se depara também com o frio que havia sobre Malta. Era um frio terrível. Imagina ter passado por vento, ter passado pela tempestade, agora vai enfrentar um frio. Agora vai enfrentar algo terrível. Mas aí quando Paulo chega em Malta, junto com o centurião, junto com as pessoas que estavam naquela navegação, Paulo pega ali alguns gravetos. Ele resolve ali aumentar mais o fogo, a fogueira que estava sendo feita. Quando Paulo, ele pega os gravetos e joga no fogo para aquecer a todos que estavam ali, no meio dos gravetos sai uma víbora que atinge a mão de Paulo. Quando a víbora, ela atingiu a mão de Paulo, Paulo fez o quê? No momento que Paulo sacudiu a víbora, todos que estavam presentes, todos que estavam ali observou a ação da víbora na mão de Paulo e começou a dizer: este homem é homicida. Este homem passou pela tempestade, passou pelo vento, passou o que passou agora.
é mordido pela víbora, ele vai morrer. Ele não vai sobreviver. Daqui ele não sai. Ou seja, no momento que a víbora morde Paulo, Paulo lança ela no... Porque víbora, ela tem medo de quem tem fogo. Repita. Víbora, ela tem medo de quem ora, de quem jejua, de quem busca. No momento que a víbora cai aleluia, no fogo, Paulo sacode, joga ela lá. Repara que, aleluia, quando Paulo foi atingido na palma da mão, aqueles que falaram que ele ia morrer, aqueles que falaram que Paulo não ia sobreviver, Paulo, no momento da mordida, muitos, aleluia, falaram já era, muitos falaram morreu. Mas aí passou uma determinada hora, um determinado tempo, Paulo, ele teve que ir, aleluia, com alguns homens sendo hospedado, aleluia, sobre Malta. E no momento que Paulo, ele foi hospedado em Malta, o pai do homem que era proprietário, dono daquela idade que estavam lá, com o nome de Públio, ficou enfermo. Você vai entender. Ele ficou enfermo. E falaram que havia um homem em Malta que Deus usa para curar. Falaram que havia um homem em Malta que Deus usa para libertar. Falaram que havia um homem em Malta que Deus, só de estender a mão, usa. Você vai entender a revelação. Agora, no momento que, aleluia, chamaram Paulo para orar, colocar as mãos sobre o pai de Publio, que estava enfermo. Ou seja, mas não foi a mão que foi mordida? Não foi a mão que foi ferida? Não foi a mão que foi machucada? No momento que Paulo toca e ora sobre o pai de Públio, ele foi curado. E no momento que aquele homem foi curado, o que estava enfermo em Malta, ou seja, houve um avivamento em Malta. E no momento que souberam que Paulo curou aquele homem, começaram aí os enfermos, aqueles que estavam enfermos em Malta, até Paulo. E era Paulo tocando, aleluia, o povo sendo curado, Paulo tocando, o povo sendo batizado, Paulo tocando e o povo sendo renovado. Ué, mas não foi a mesma mão, aleluia, que estava machucada? Sabe o que você está dizendo aí? Aleluia. Não foi a mesma mão que estava ferida, que ele tocou e curou aí? No lugar onde você foi ferido, no lugar onde você foi machucado, no lugar onde você foi atingido, vai ser aonde Deus vai te usar. Vai ser aonde Deus vai te usar para curar. Vai ser aonde que Deus vai te usar, aleluia, para batizar. Vai ser aonde que Deus vai te usar, aleluia, para renovar. Passou pelo vento, passou pela tempestade, passou por tudo que tinha que passar para chegar em Malta. E aconteceu um avivamento, meu irmão. E aconteceu um avivamento de cura, de libertação, de transformação. Porque o processo que ele passou, o processo que ele viveu, para lá na frente, esse processo ser utilizado, para lá na frente esse processo ser como um amadurecimento. Então, no lugar que você foi ferido,
lugar que você foi ferido, no lugar que você foi machucado, no lugar que você foi machucado, é aonde que Deus quer te usar. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vou orar pela sua vida. Alguém aqui é afastado? Ou quer retornar? Eu já faço um apelo, já vem aqui que eu já oro também. Faz tudo de uma vez, né? Amém? Alguém aqui está afastado, quer retornar? Ou todos são... Alguém quer aceitar Jesus? Tem alguém? Tem alguém aqui ou todos são... Todos são da casa? Amém. Oh glória. É bênção. Então vamos orar em nome de Jesus. Com a permissão do pastor, pode vir aqui para frente. Vem aqui para frente. Fazer essa oração, tem um horário. Vou orar por todos, amém? Vou orar por todos, não falo, ora por mim, mas é aquela coisa não. Você ora de uma vez. Amém? Vem para cá, vai ficar.